Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui pela manhã com a responsabilidade de trazer uma palavra ao coração, aos nossos corações. Eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo na primeiro livro aos Reis, no capítulo 18 e no versículo 30. Vamos estar lendo só um versículo só o 30. Primeiras cartas aos Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: E depois disso, Elias a todos os povos: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E assim ele reparou o altar do Senhor que estava derrubado. Amém? Meus irmãos, podem se assentar. Amém? Esse contexto histórico aqui, contando e narrando a história, da decadência espiritual do reino do norte, a qual o rei era Acabe, nessa época, a qual Acabe reinou 22 anos, e ele fez uma aliança com o rei de Tiro, o rei de Sidom, e ele fez aqui casando com Atibaal, com a filha de Atibaal, que era o rei dali de Tiro, e fazendo essa aliança com um casamento da sua filha, que se chamava Jezabel. E aí começa agora a decadência espiritual em Israel. Israel estava passando já um problema na parte econômica, e agora vai passar um problema espiritual. Esta mulher que casa, essa princesa, filho do rei Atibaal II, quando se casa com Acabe, além de se casar com Acabe, ela leva ainda os seus sacerdotes, os sacerdotes de Baal. E ela constrói lá em Israel, lá em Samaria, um grande templo a Baal. E ela começa agora a dividir a parte religiosa de Israel. A decadência agora começa aí. Ela começa a perseguir os cultos religiosos que havia naquela época ao Deus Todo-Poderoso e os rituais que havia decretado de acordo com a lei mosaica. E agora o povo começa a dividir agora a parte religiosa. Começa a perseguir os profetas de Deus, e alguns deles eram até mortos. Os servos de Acabe, Abodias, ele agora se apoderam de 100 profetas e divide em grupos, e lá sustenta com pão e água, para que ela não viesse matar todos os profetas de Deus. A decadência espiritual era grande naquele local. A decadência era demais, até que agora se manifesta pela segunda vez, porque a primeira ele decreta, Elias, o profeta, decreta agora o fechamento do céu. Por 3 anos e meio não chovia e nem caía orvalho. E agora ele aparece pela segunda vez, quando estava Acabe procurando águas para suas jumentas. O povo estava sedento, passando um momento difícil, e o rei de Israel estava preocupado com as suas mulas e seus cavalos. Olha só como estava a decadência daquele povo lá em Samaria. Agora Elias aparece para Abodias e se manifesta com ele e manda ele avisar para o rei Acabe que eles estavam ali presentes. Abodias fica um pouco com medo diante da situação de ir avisar o rei, e ele ia sumir, e com isso Abodias vinha ser morto por isso, porque Elias estava sendo procurado de uma tal maneira naquela época por ter trazido a profecia do fechamento do céu, e não caía orvalho nem chuva. Então agora
ele se manifesta e fala e faz um desafio. Fala para Acabe levar os sacerdotes de Baal e de Azera ao Monte Carmelo. E ele fala agora, chega diante do povo que estava com uma religião dividida. O povo chega diante do povo e fala assim: até quando cocheareis? Até quando andarás em dois pensamentos? Ou servir a Deus ou servir a Baal. O povo estava dividido. O povo não sabia quem deveria servir. E servia-se ao Senhor ou servia-se ao Deus de Jezabel, que era a Baal. Então ali o povo agora estava uma decadência espiritual. E eu olhando para esse texto, visando isso, Deus estava querendo trazer de novo e mostrar que Ele é o único Deus acima de todos os deuses que são feitos por mãos humanas. E Ele agora começa a querer restaurar Israel, mostrando para Israel que Ele é o verdadeiro Deus, através do profeta Elias. E agora Elias chama aquele povo para aquele monte, e uma coisa me chama a atenção ali. O que me chama a atenção é que o altar de Deus estava derrubado ou estava destruído. É uma preocupação grande, dá para ver e notar como estava a vida espiritual do povo de Samaria. Dava para entender como estava o coração daquele povo voltado a Baal. Os profetas agora tinham sido mortos, algum deles, porque Abodias escondeu 100 profetas, mas Elias insistia em dizer que ele era o único que tinha restado. Mas agora ele começa a ver e faz esse desafio com os sacerdotes de Baal, e aonde é reconstruído, e ele vem a reconstruir de novo, depois que a sessão-se dos profetas de Baal faz as suas missões ao Deus dele, que é a Baal. E passa-se de manhã cedo até meio-dia, se materializando e clamando a Baal, para que ele viesse responder o altar de Baal em fogo, e nada acontecia. Quando chega meio-dia, agora Elias faz uma gozação com os profetas e fala: olha, quem sabe ele não está dormindo, quem sabe ele não saiu, e quem sabe ele não está ocupado diante da situação. O que me chama a atenção ali é que o povo de Israel estava naquele lugar, vitado-se o olho diante daquele desafio, diante do desafio de descer fogo do céu. Era algo impossível e extraordinário se acontecesse. E eles agora passam-se a insistir, clamando a Baal, e diz que eles com espadas e com facas eles cortavam e retalhavam os seus corpos e banhavam-se em sangue para que Baal respondesse em fogo. Quando termina aquele momento e nada de Baal responder com fogo, porque por muitas vezes eu quero deixar agora, poderia até Baal, demônios, fazer aquilo, descer fogo do céu, mas naquele dia Deus cerrou o céu, falou assim: agora aqui é comigo, aleluia, aleluia. Deus estava ali para mostrar para o povo hebreu que Ele é o único Deus que manda fogo e faz milagre e mexe com a natureza humana, aleluia. Agora Elias, ele restaura o altar, mas o que me chama a atenção é que ele pega 12 pedras, e o texto bíblico fala que representava cada tribo de Israel. A pedra significa dureza, mostrava o coração do povo hebreu, mostrava como estava a situação do coração daquele povo. E o que me chama também a atenção, que ele pega a lenha, joga por cima daquelas pedras, a qual foi feito 12 pedras para fazer o altar, e colocam lenhas, e faz um rego, aleluia, de uma cova de 12 sementes, e ele vai cavando bem ao redor daquele altar, e coloca a lenha em cima das pedras, e bota agora a parte
parte do novilho ou do gado, é que ele coloca em retaliação e bota em cima. E agora ele dobra o seu joelho e ele fala assim: não, vamos botar mais água, vamos botar além da pedra que nós edificamos, voltar além da lenha e além do sacrifício pelo pecado, vamos colocar a água. Alguém traga cântaros, e trouxeram 4 cântaros. O cálculo de cada um cântaro, ele carregavam 12 litros e meio de água, mas eram 4 cântaros, e foram colocados a primeira vez. Elias pede para colocar a segunda, coloca a segunda, coloca a terceira, que é equivalente às 12 litros, aleluia, de água, que era equivalente a 150 litros de água que estavam sobre aquele rego. Eram 12 cântaros, botado por 3 vezes, simbolizando também Israel, as 12 tribos de Israel, a frieza do povo com Deus. Tudo ali demonstrava o coração do povo. O altar simbolizava o estado declinável que estava o coração daquele povo. E para isso tinha que colocar diante de Deus. Para acontecer um grande avivamento nos dias atuais, a gente devemos reconstruir os nossos altares. Nós devemos subir um monte, aleluia, e restaurar o altar de Deus que está derrubado dentro de nós. E restaurar, colocando diante de Deus as nossas dificuldades espirituais. Aleluia. Quantas vezes hoje nós estamos vivendo uma decadência espiritual? Os nossos corações estão endurecidos. Nós estamos na igreja, carregamos as nossas Bíblias, mas os nossos corações estão endurecidos diante daquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Os nossos corações estão frios. Estão tão frios, porque a necessidade que Elias colocou de cântaros, aleluia, por 3 vezes, demonstrava a frieza que estava o povo. E quem sabe está o nosso coração hoje. É tempo de nós analisarmos a nossa vida. E se nós estivermos dessa maneira, eu te aconselho hoje a subir ao Monte Carmelo e restaurar de novo a adoração a Deus. Aleluia. Quando termina todo aquele momento, ele faz uma simples oração. Ele dobra os seus joelhos, aleluia, e ele clama ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Aleluia. Mostra para este povo que ainda tu és Deus em Israel. Aleluia. Olá, Masterga. A minha oração é a mesma de Elias, para que Deus hoje mostre que Ele ainda é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Que os nossos corações nesta noite, eles possam hoje se aquecer com o fogo que vai descer do céu. Aleluia. E diz que literalmente, depois daquela simples oração, o céu, Deus abre o céu com um fogo de fogo, e consome o holocausto, e consome a lenha, e transforma as pedras em pó, e chupa a água do rego. Aleluia. Deus hoje quer restaurar a tua vida, e diz que aquele povo agora começa a clamar. Estavam todos silêncio como vocês estão aqui, aleluia, apenas observando. Mas quando o fogo desceu literalmente do céu, aquele povo começou a clamar e a clamar a Deus. Deus estava preocupado com a decadência de Israel espiritualmente. Era um povo que estava obstinado, sendo entregue à idolatria, a um Deus que não poderia fazer por eles nada. Deus já mostrou para você hoje, nesta manhã, que Ele é o verdadeiro Deus. Aleluia.
Olha, quem sabe o tempo instigou o teu coração e esfriou a tua alma, mas hoje é tempo, aleluia, de restaurar as ruínas antigas. Aleluia! Vamos parar de viver de lembranças e vamos viver momento de restauração. É tempo de fazer como Neemias, parar de ficar olhando e relembrando o que era Israel e restaurar as ruínas. Vamos restaurar os nossos muros de proteção espiritual. Aleluia, vamos pegar as nossas mangas e vamos levantar. Aqui não vai ficar andando, entrando e saindo pessoas gentias e comunhão com o povo que não faz comunhão com Deus. Vamos fechar essas muralhas, aleluia, e vamos apenas conservarmos a nós a entrada divina daquele que pode, aquele que faz e aquele que é. Aleluia. Deus quer restaurar as nossas vidas hoje. Precisamos de um avivamento, e esse avivamento não começa daqui, ele começa daqui, no altar do nosso coração, para a restauração. Aleluia. Quantos nossos corações estão divididos, carregando uma capa religiosa, aleluia, carregando uma capa apenas religiosa. Disse que uma passagem do Espírito, a igreja de Sardes, o Espírito do Senhor, ele manifestava e falava assim: vocês têm nome de quem vive, mas vocês estão mortos. Aleluia. Aparentemente tem roupa de crente, tem cabelo de crente, anda com a Bíblia igual crente, mas os procedimentos do coração já não tem mais o aquecimento do avivamento de Deus. Deus quer restaurar a tua vida hoje, nesse culto de primícia. Aleluia. As primícias são as primeiras coisas. É tempo de nós reservarmos as coisas melhores para Deus. Olha para o teu altar hoje. Aleluia. Você não tem que ser apenas um frequentador de culto religioso. Você não tem que apenas guardar apenas costumes e tradições. Você tem que sentir essa vontade de servir a Deus, literalmente, sem obrigação nenhuma. Aleluia. Havia assim uma senhora, uma serva de Deus, que tomava conta do ciclo de oração. E ela se casou, e o casamento dela foi aquele casamento antigo, que os pais que faziam o casamento, era o pai que dava a mão da filha, é ele que decidia com quem ela ia casar. Aqueles tempos antigos lá no Nordeste. E disse que aquela jovem, ela chegou a casar com um moço, filho de um fazendeiro rico. Ela era pobre junto com seu pai, agricultor no Nordeste. E disse que aquela jovem, ela agora falou, o pai chegou a ela e falou assim: minha filha, você vai se casar. Ela falou, eu fico preocupada, e falou assim: pai, como eu vou se casar? Tu vai casar com o filho do fazendeiro. Ele mora lá na capital e ele está vindo para casar com você. Mas eu não conheço ele. Não precisa conhecer, eu já estou fazendo o casamento. E ela se casa com aquele moço. Ou ela vai para a estação de trem antigo daquele lugar, e junto com seu pai, para receber o futuro esposo dela. E já via aquele trem dando aqueles apitos e chegando quase na estação. Quando estava chegando na estação, o coraçãozinho dela batia. Ela estava com aquela roupinha, a única roupinha que ela tinha de chita. E ela estava ali na estação. Quando as portas daquele trem se abrem, sai aquele moço que ninguém sabia se ele estava de frente ou de costas, de tanto feio que ele era. Quando ela viu, o coração dela entristeceu. Mas ela se casou com aquele homem, e ela chegou a viver com aquele homem 20 anos da vida dela. Mas todas as vezes que chegava a Santa Ceia, ela não tomava a Santa Ceia, ela se sentia como um punhal no seu umbigo. E ela começou, e ela chegou e falou assim: olha, eu não aguento mais essa opressão que eu tenho espiritual.
E ela chegou no pastor e falou assim: pastor, eu preciso declarar a você algo que eu estou sentindo. E esse eu carrego há muito tempo, desde a minha infância. Ela falou assim: o que é, serva de Deus? Olha, eu estou casado com o fulano de tal, que já tem quase 20 anos que eu estou com ele. Sim, eu sei, vocês têm sido uma bênção aqui na igreja. Você tem tomado conta do ciclo de oração, você é uma bênção. Então, mas você não entende. Eu tenho 20 anos que eu estou com esse homem, mas eu não amo ele. Eu faço tudo apenas por obrigação. Eu tenho 2 filhos que já estão bem grandes, mas eu não amo esse homem. Tudo que eu faço, pastor, eu faço por obrigação. Então eu me sinto culpada todas as vezes na Santa Ceia. Agora me fala, se não tem pessoas que estão na igreja e vivem e servem um Deus por obrigação, que está muito tempo servindo a Deus, mas é obrigado a fazer isso. São pessoas que estão aqui porque tem medo de ir para o inferno, porque se não fazer os dogmas da igreja, você vai para lá do mesmo jeito. Deus quer que você sirva a Ele, mas sirva de coração, sem pressão nenhuma. Deus quer que você adore Ele, mas adore de coração. Deus quer que você ame Ele, mas não ame por obrigação. Deus não quer nada obrigado de você hoje. Deus não quer que você faça nada com medo de ir para o inferno. Deus quer que você sirva a Ele, mas com amor. Deus quer que você hoje restaure o altar, mas com amor. Aleluia. Deus quer dividir, Deus quer estar do lado de uma pessoa ou de uma igreja que ama Ele. Aleluia. Deus quer uma igreja que ama Ele de verdade. Deus não quer um coração dividido, cheio de aparências. Porque quantas vezes a gente vive de aparências? Nós temos aparência aqui dentro, a gente tem uma aparência religiosa, mas Deus hoje está te chamando para uma comunhão profunda. Aleluia. Deus quer que você ame Ele voluntariamente. Deus não quer um povo dividido. Deus é um Deus ciumento, e Ele quer você só para Ele. Ele não quer dividir você com ninguém. Aleluia. Deus não quer dividir você com ninguém. Aleluia. Deus, aleluia, Ele ama você do jeito que você é. Aleluia. Ele entende você, mas Ele quer apenas que você ame Ele. Eu estou sentindo Deus falando aqui hoje. É tempo de nós subirmos ao Carmelo. É tempo de nós restaurarmos as ruínas antigas. É tempo de voltarmos ao primeiro amor e ver aonde nós se caímos e voltar às práticas das primeiras obras. Deus está te chamando para o Carmelo. Até quando você vai ficar cocheando aí entre 2 pensamentos? Você não sabe se você serve a Baal, o mundo, ou se você serve a Deus. Você não sabe se você serve os rituais momentâneos que o mundo dá, ou você se entrega corpo e alma a Ele. Aleluia. Para descer fogo, tem que ter um altar restaurado. Aleluia. Quando um médico chega, quando ele vai te consultar, ele pergunta o que você está sentindo. Ele não sabe o que você está sentindo. Aleluia. Mas de acordo com o que você fala, aleluia, ele pode dar um diagnóstico. E quando ele tem dificuldade, ele pede um exame mais detalhado para não errar no exame. Hoje Deus está te chamando hoje e está perguntando para você: o que tu está sentindo? Aleluia.
Não, mas Deus tem um remédio certo para você hoje: o Carmelo. Deus tem hoje, aleluia, Deus está querendo hoje mudar essa vida sua, aleluia. Sermos cristãos, nós somos sobreviventes, aleluia. Somos a igreja, eclésia, aleluia, retirada do mundo, tirado do mundo para fora. Somos tirados para fora, somos a igreja de Deus, aleluia. Nós somos o povo escolhido. Deus já preparou, aleluia, uma mansão no céu, aleluia. Deus já preparou um lugar para nós, e o Espírito Santo de Deus está falando hoje, está próximo do teu casamento, aleluia. Lava as suas vestes e tira as manchas. Se renove, tia noiva, porque Deus não vai casar com a noiva ultrapassada e velha. Deus está querendo renovar as tuas forças hoje, aleluia. O Espírito Santo tem que levar você sem nenhuma mancha nesse teu vestido branco, que significa santificação, aleluia, aleluia. Ele não pode te ver você ultrapassada, aleluia, envelhecida, aleluia, num grande momento da tua vida. Deus está trazendo avivamento hoje. Deus vai te trazer vida de novo. Aleluia. Ali naquele momento Deus estava preocupado com Israel, com um declínio. E o profeta Elias, ele declara: e fiz da mesma maneira que tu pediste que eu fizesse, aleluia, declarando o estado lastimável que estava o povo de Israel, o povo de Samaria, aleluia. Até o rei Acabe estava naquele lugar e viu tudo o que aconteceu. Aleluia. O que Deus está querendo fazer hoje, Ele quer trazer um grande avivamento. Fica isso como modelo para as nossas vidas hoje. E o caminho perfeito do avivamento, aleluia, é o Carmelo, aleluia, é a restauração de altar, aleluia. Hoje o tempo de um avivamento é nós restaurarmos os altares que estão derrubados, aleluia. Vamos se colocar de pé. O meu tempo já se foi, graças ao Senhor. E o que o Deus colocou no meu coração já foi entregue, aleluia. Agora vem a ação sua, através e mediante o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, lá ilicitamente ele fala, lá no livro de Apocalipse, para igrejas da cava na Ásia Menor, e ele deixa bem claro: quem tem ouvido, quem tem ainda ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje eu não sou o profeta Elias, aleluia, sou apenas um pequeno servo do Senhor, aleluia, mas estou sendo boca do Espírito Santo para falar para você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja, aleluia. E o Espírito Santo hoje está esperando uma ação sua, para que você hoje restaure, aleluia, os altares caídos. Vamos orar. Senhor, te dou graças, obrigado por essas horas, irmão, maravilhosas que o Senhor proporcionou para nós nessa manhã. Antes, meu Pai, de nós ir para a escola bíblica dominical, nesse pequeno, meu Pai, tempo que é tomado culto de primícia, aonde tu falou conosco, aonde o teu Espírito sussurrou nos nossos ouvidos, aonde o Senhor clamou no nosso coração, que é tempo de restauração, não somente para os que estão me ouvindo, Senhor, mas para mim também. É nosso tempo, é tempo de nós reconhecermos que tu és o único Deus acima de todas as coisas. E eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Os irmãos podem se assentar.